Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 23, verso 1. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Eterno, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Eterno a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Percebe aqui a confiança de Davi no Eterno, né? Ainda que os filisteus fossem inimigos, ele em tudo se sujeitava à palavra do Eterno. 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Arudá, Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Ele falou assim: se a gente já teme aqui na nossa terra, quanto mais indo lá, né, na outra terra. 4. Então Davi tornou a consultar o Eterno. E Yahweh lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Percebe como o pai está agindo aqui, né? Ainda que as pessoas tivessem medo, o pai deu uma ordem e uma promessa. E percebe que normalmente, quando nós recebemos uma direção do pai, é que muitas vezes é aquilo que a gente não quer fazer. Muitos irmãos já devem ter experimentado isso, né? Que muitas vezes, quando nós recebemos, né, da palavra, muitas vezes é aquilo que a gente não quer, né? Que vai contra a nossa carne, ou a gente tem medo, ou a gente tem vergonha. Sempre é assim, não é verdade? Então, continuando. O pai então promete: vai lá sim, e eu te darei os filisteus na tua mão. 5. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, lembra Abiatar que fugiu quando Saul mandou matar os sacerdotes do Eterno? Então, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com um éfode na mão. Ele levou um éfode. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Elohim o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Olha, Saul sendo sábio aos próprios olhos e julgando que esse ato era um favor do Eterno para com ele. Lembra que esse testemunho aqui eram de pessoas que criam no Pai. Saul cria no Eterno, mas o Eterno não era mais com ele, mas ele ainda cria. E aí, quando ele ficou sabendo que Davi foi para Keila, o que Saul pensou? O Eterno entregou Davi na mão dele. Tá vendo? Isso não acontece muito no nosso tempo? Que muitas pessoas veem algumas situações e acham que o Eterno está com elas, quando na verdade é só uma impressão, um achismo da parte deles. Então vamos ver o que aconteceu. Então, aí ele pensou, né, que o Eterno tinha entregado Davi nas mãos deles. 8. Então, Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e seus homens. Ou seja, além dos filisteus, ainda estava indo lá o povo que Saul estava mandando a peleja, né? 9. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Yahweh, Elohim de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Yahweh Elohim de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Eterno a ele: descerá. Olha só, mais uma vez Davi se coloca, né, em humilhação perante ao pai, diante dessa notícia também, não só em relação aos filisteus, mas também em relação a Saul, né, que no caso era do próprio povo, né, e o pai diz: ainda assim você vai, para ver o tanto que nós precisamos colocar todos os detalhes da nossa vida diante do pai e esperar que ele nos encaminhe. Verso 12. Disse mais Davi:
Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Eterno para ele: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Né? Então, quando Saul ficou sabendo que Davi já não estava mais lá, Saul cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias, porém Elohim não entregou na sua mão, né? Ou seja, não deixava que Saul o encontrasse. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Percebe que Davi não se exaltava contra Saul, né? Davi estava com o pai, Davi recebia respostas do Eterno, mas Davi não se levantava contra Saul. Isso é muito importante, porque hoje nós vemos muitas pessoas, né, dizendo que estão com o Eterno e querendo, usando disso para se levantar contra outros. Mas o testemunho diz que não é assim. Nós precisamos reconhecer, né, que nós não devemos buscar a guerra, mas buscar a paz. 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão no Eterno e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Tá vendo? Saul sabia que Davi era com eles para o bem, como ele mesmo diz, que Davi reinaria sobre Israel e que o filho de Saul, Jonatas, seria o segundo. 18. E ambos fizeram aliança perante o Eterno. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Aqui no caso, né, eles fizeram aliança, confirmando aquela outra aliança. Lembra que Saul era da tribo de Benjamim, lembra? E o filho de Saul fez aliança com Davi, né, de que a casa dele não seria cortada, lembra? E sabe o que é mais interessante? Benjamim ficou junto com Yahudá, né? As outras tribos foram dispersas, mas Benjamim ficou com Yahudá, o que nos leva a pensar, né, sobre a aliança de Jonatas com Davi. E Jonatas voltou para sua casa. 19. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo o seguinte: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Raquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Ou seja, os ifeus foram lá falar para Saul, né? Onde que Davi estava. 21. Então disse Saul: bendito sejais vós do Eterno, porque vos compadecestes de mim. Percebe? Olha aqui Saul abençoando os ifeus em nome do Eterno. Dizer que é o contexto do povo que diz servir ao Eterno, não tem a ver com pagãos, né? Para a gente saber separar essas perspectivas. Porque mesmo dentro do povo do Eterno há aqueles que não têm o Eterno. Como também assim tinha os sacerdotes do Eterno, como Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas que eles eram filhos de Belial, não conheciam o Eterno. Então todas essas coisas nos servem de testemunho, né, para que nós possamos reconhecer isto nas nossas gerações. 22. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto, porque me foi dito que é astutíssimo, astutíssimo. Aqui Saul tá falando, ó, vai lá, espiona mais, fica sabendo mais, porque foi dito a ele que Davi é muito astuto, né? Aí aqui a gente vê as escrituras, o testemunho nos ensina a ver o que havia no coração de Saul e como que ele agia. 23. Por isso atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se tiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá.
Então, vai lá, vigia, espiona, vê tudo isso bem direitinho, porque sendo essa coisa certa, aí eu vou, né, e meu trabalho prosperará. 24. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e a seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Olha só o que aconteceu. Quando Saul cercou Davi, o que aconteceu? Veio um mensageiro e falou para Saul: vem correndo que os filisteus entrou lá na terra. Deixa Davi para lá, vamos que os filisteus entraram na terra. E aí o que aconteceu? 28. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Eu-Gedi, Eu-Gedi ou Eu-Gedai. Então, os filisteus na terra de Arudá foi um livramento, né, para Davi. Bom, aqui finaliza o capítulo 23 de 1 Samuel.